Olá vocês, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de Garagem, o seu podcast semanal. Eu sou Everton Rodrigues e no podcast dessa semana vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o Evangelho. Não importa mais o que façamos em nossas iniciativas missionárias, precisamos pregar o Evangelho. Será que o Jesus é o Evangelho? É o que saberemos no podcast de hoje. Mas antes, vamos aos nossos recados semanais. O que te dói tanto? Se você é empresário, autônomo, microempreendedor ou deseja ser um mantenedor do nosso programa, então nos mande um e-mail para papodegaragemoficial@gmail.com papodegaragemoficial@gmail.com. Não esqueço das promessas que eu te fiz. Devido a uma influência secularista, liberal e reducionista na missiologia das últimas décadas, houve uma humanização de conceitos que necessitam de uma revisão bíblica. Talvez o principal seja o próprio Evangelho. Não é incomum lermos que o Evangelho está sendo atacado no Egito, ou que o Evangelho está entrando nos lugares distantes da Amazônia. O que se quer dizer é que a igreja está sendo atacada e entrando na Amazônia, manifestando que, em nossos dias, passamos a crer que a igreja é o Evangelho. Essa equivocada compreensão cristã que iguala o Evangelho à igreja, a nós mesmos, é ampla e popular, mas tem suas raízes em distorções bíblicas e teológicas que podem nos levar a caminhos erráticos na vida e prática cristã. Paulo escreve aos Romanos no capítulo 1 sobre o Evangelho de Deus, que Deus havia prometido pelos seus profetas nas Sagradas Escrituras, o qual, quanto ao conteúdo, é acerca do seu Filho, que é declarado Filho de Deus em poder, Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, fica claro, Jesus é o Evangelho. Assim, se nos envergonharmos do Evangelho, estamos nos envergonhando de Jesus. Se deixarmos de pregar o Evangelho, deixamos de pregar Jesus. Se não cremos no Evangelho, não cremos em Jesus. Se passarmos a questionar o Evangelho, seus efeitos perante outras culturas e sua relevância hoje, nós não estamos questionando uma doutrina, um movimento ou uma igreja. Estamos questionando Jesus. O que Paulo expressa nesse primeiro capítulo é que, apesar do pecado, do diabo, da carne e do mundo, não estamos perdidos no universo. Há um plano de redenção e ele se chama Jesus. O poder de Deus se convergiu nele e ele está entre nós. Quando compreendemos mal o Evangelho e o igualamos à igreja, corremos o risco de proclamarmos denominações, igrejas locais, logomarcas e pregadores, pensando que com isso estamos evangelizando. Não há verdadeira evangelização sem a apresentação de Jesus Cristo, sua vida, sua morte, ressurreição e paixão por nos salvar. Um dos textos que mais sintetiza e profundamente expõe o Evangelho foi escrito por Paulo quando afirmou: "Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego", conforme Romanos 1,16. Em primeiro lugar, esta afirmação deixa bem claro que o Evangelho jamais será derrotado, pois o Evangelho é Cristo. Sofrerá oposição e seus pregadores serão perseguidos, será questionado e deixarão de crer nele. Porém, nunca será vencido, pois o Evangelho vivido, que é Cristo, é poder de Deus. E em segundo lugar, o Evangelho não é o plano da igreja para a salvação do mundo, mas o plano de Deus para a salvação da igreja. O que valida a igreja é o Evangelho, não o contrário. Se a igreja deixa de seguir o Evangelho, de seguir a Cristo, deixa de ser igreja, ou igreja de Cristo. Em terceiro lugar, o Evangelho não deve ser apenas compreendido e vivido. Ele se manifestou entre nós
para ser pregado pelo povo de Deus. Paulo usa essa expressão diversas vezes. Aos romanos, ele diz que se esforça para pregar o evangelho, conforme Romanos 15:20. Aos coríntios, ele diz que não foi chamado para batizar, mas para pregar o evangelho, em 1 Coríntios 1:17. Diz também que pregar o evangelho é uma obrigação, conforme 1 Coríntios 9:16. Devemos proclamar o evangelho, lançar as sementes a tempo e fora de tempo. Provérbio 11 nos encoraja a lançar todas as nossas sementes. Pela manhã e ainda à tarde, não repouses a sua mão. Essa expressão de intensidade e constância nos ensina que devemos trabalhar logo cedo, quando animados e dispostos. E quando a noite se aproximar, o cansaço e as limitações chegarem, ainda assim não deixar de semear. Fala-nos sobre a perseverança na caminhada e no serviço. É preciso obedecer mesmo quando o sol se põe. Não importa mais o que façamos em nossas iniciativas missionárias. É preciso pregar o evangelho, a pregação abundante do evangelho. Portanto, não é apenas o cumprimento de uma ordem ou uma estratégia missionária, mas o reconhecimento do poder de Deus. Somos lembrados por Paulo a jamais envergonharmos do evangelho que um dia nos abraçou, pois não é uma ideia ou um movimento, mas uma pessoa. O evangelho é Jesus Cristo. E continuamos a nossa saga sobre o que é o evangelho, aprendendo um pouquinho sobre o evangelho. Fiquem todos na paz do Senhor. Até o próximo podcast. E não esqueçam, compartilhe cada episódio com seus amigos. Nos ajude a sermos muito mais conhecidos e a mantermos o nosso ministério. Recomeço de uma vida que parecia ter chegado ao fim. Mas é o fim da luta, da tristeza, fim da prova e da beleza.